Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre potenciação. Antes da gente vir para a atividade de fato, vamos ver o que é potenciação, certo? Ou relembrar no caso de quem já sabe o que é. Potenciação de números inteiros. Sempre que você ouvir falar em potenciação, o que você vai ter é o seguinte: você vai ter um número maior elevado a um número menor, não é? A forma de representar a potenciação é essa. Então você tem um A e um N aqui, só para representar. Onde esse A ele é chamado de base e esse N ele é chamado de expoente, certo? E o que é que significa essa base e esse expoente? Isso é só uma forma simplificada de você escrever uma multiplicação que se repete. Então, por exemplo, se você tem 5 elevado a 3, é assim que se lê, certo? Aqui você tem A elevado a N. Aqui você tem 5 elevado a 3. O seu A é o 5, o seu N é o 3, nesse caso. 5 elevado a 3 não é 5 vezes 3, que é 15, certo? O que você está escrevendo aqui é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes seguidas, certo? O expoente diz quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Então, se você tem 5 elevado a 3, isso significa que você vai multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes seguidas, certo? 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, certo? Outro exemplo, você tem 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 não é 3 vezes 4. Significa que você vai multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes seguidas, certo? Como já disse, o expoente ele diz quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma, certo? Então 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. E isso também vale para os números negativos. Então, por exemplo, se você tem 2 negativo elevado ao quadrado, certo? Isso vai ficar 2 negativo vezes 2 negativo, certo? 2 vezes seguidas. E isso vai dar 4 positivo, não é? Menos vezes menos é mais, 2 vezes 2 é 4. Então é exatamente esse raciocínio que vocês vão utilizar na atividade de vocês. Aqui na letra A, por exemplo, você tem o seguinte: calcule as potências. E aí você tem números positivos e números negativos que estão elevados a determinadas potências. Então, um exemplo aqui, vamos fazer essa letra E, certo? Se a gente fizer a letra E, por exemplo, então vamos lá, primeira questão, letra E. Na letra E você tem o seguinte: 5 negativo elevado a 3. Então, você tem 5 negativo elevado a 3. Isso significa que você vai multiplicar o 5 negativo por ele mesmo 3 vezes seguidas, certo? Isso, claro, porque esse 5 negativo está entre parênteses, certo? Então, você vai repetir esses parênteses também. Então, você tem 5 negativo vezes 5 negativo vezes 5 negativo. Essa multiplicação vai se repetir 3 vezes. A sua base é 5 negativo, seu expoente é 3. Então, você só vai repetir isso 3 vezes. E aí você vai fazer a conta. Você tem uma quantidade ímpar aqui de sinais negativos, né? Significa que nessa multiplicação o resultado vai dar negativo. Por quê? Você vai ter menos vezes menos, que dá mais. Só que esse mais vai multiplicar esse menos e vai ficar menos, não é? Caso você tenha dúvida, você faz conta por conta. Por exemplo, você vai fazer 5 negativo vezes 5 negativo primeiro, vai dar 25 positivo. E isso vai multiplicar esse outro 5 negativo que está ali, né? Só que aí você vai ter um positivo vezes um negativo. Isso vai dar negativo, como já era de esperar. E 25 vezes 5 é 125. Então, isso dá 125 negativo, certo? Então, essa é a letra E. A ideia para resolver as outras é justamente a mesma. Lembrando que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Então, se você eleva um número a 1, dá ele mesmo. E outra coisa, se você tem um número que está elevado a 0, e esse número é diferente de 0, então o resultado é 1. Então, só para relembrar, primeira observação, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Segunda observação, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo para isso. Se você tem, sei lá, 16 negativos, certo? Vou botar aqui só para exemplificar com negativo. Se tem 16 elevado a 1, isso é o próprio 16 negativo, certo? Se você tem 7 positivo elevado a 1, isso é o próprio 7.
você tem 1028 elevado a 1, isso é o próprio 1028. Você tem uma variável k elevado a 1, é o próprio k. E assim sucessivamente, certo? Essa é a ideia. Já aqui você tem o seguinte, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Exemplo para isso. Sei lá, você tem 25 elevado a 0. Isso vai ser igual a 1. 76 negativo elevado a 0. Isso também é 1. Por quê? Porque a gente está pegando essas bases, são diferentes de 0. Lembra-se, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, esses números aqui que estão elevados, eles são diferentes de 0, certo? Você pega números quaisquer e eleva a 0, contanto que eles sejam não nulos, não sejam iguais a 0, o resultado vai ser 1. Você pega 1976 elevado a 0, isso vai dar 1. E assim sucessivamente. É essa a ideia que vocês vão utilizar. Quando tiver os parênteses, essa é a ideia, certo? Quando não tiver os parênteses, a gente vai entrar nessa parte um pouco mais para frente. Segunda questão. Vocês têm aqui o seguinte. Compare as potências usando maior que, menor que ou igual. Na letra A, B, C e D, vocês vão fazer a mesma coisa. Você calcula a potência e aí as potências no caso, né? E aí você vai dizer se o resultado é maior, menor ou igual ao outro. Certo? Então, por exemplo, aqui na letra B, vamos fazer a letra B dessa questão 2, que no caso é 80, né? Então, na questão 2, deixa eu colocar o número da questão. Então, aqui nessa questão 80, que é a segunda questão, na letra B, você tem 9 negativo elevado a 1 e 1 negativo elevado a 6. 9 negativo elevado a 1, como a gente já viu, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 9 negativo elevado a 1 é 9 negativo. Aí você tem o outro, que é 1 negativo elevado a 6. Isso vai ser igual a quanto? Ora, a gente já viu na aula anterior que se você ficar multiplicando um negativo por ele mesmo, ou vai dar um positivo ou vai dar um negativo, né? Vai depender do expoente. Porque se você multiplica, por exemplo, aqui um negativo por ele mesmo 6 vezes, veja, você vai ter uma quantidade par de sinais menos, né, de sinais negativos, o que vai dar positivo. Então você só precisa lembrar do seguinte: se o expoente aqui for ímpar e a sua base for negativa, o resultado é negativo. Se a sua base for positiva, você não tem com o que se preocupar. Mas se sua base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Se a sua base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Certo? Como aqui vai ser só o 1 mesmo, né, que vai se multiplicar 6 vezes seguidas, isso vai dar 1 e a gente já sabe que o resultado é positivo, então isso dá 1. Logo você só precisa comparar agora. Quem é maior, é 9 negativo ou é 1? Ora, todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então o 1 positivo é maior que o 9 negativo. Logo, você tem que 1 é maior que o 9 negativo, certo? E aí você resolve essa 80 aqui, colocando em forma de expressão, né? Se você for comparar as potências, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, que 1 negativo elevado a sexta é maior que 9 negativo elevado a 1, certo? É exatamente isso, justamente por conta disso aqui. Terceira questão, que é 82. O número 15 negativo é menor que 3 negativo. Sim, o 15 negativo está bem mais distante do zero que o 3 negativo, por isso que ele é menor que o 3 negativo. E 15 negativo elevado ao quadrado é menor que 3 negativo elevado ao quadrado? Por quê? O que é que você vai fazer aqui? Você vai resolver essa conta, 15 negativo elevado ao quadrado, você vai resolver essa daqui e vai ver quem é o maior, certo? E aí você vai dizer se é maior ou menor e vai dizer por quê. Quarta questão. Uma potência negativa e seu expoente é ímpar. Sua base é um número positivo ou negativo? O que está sendo dito aqui é o seguinte. Você tem uma potência que resultou em negativo e o expoente é ímpar, certo? Sua base é um número positivo ou negativo? Então vamos lá. A gente vai precisar lembrar do seguinte. Você tem uma potência, né, um resultado, e ela é negativa e o seu expoente é ímpar. E ele quer saber se a base é positiva ou negativa. Então você não conhece a base, certo? Você não conhece a base eu vou chamar de B. Você já sabe que está elevado a um expoente ímpar, né? O que está sendo dito aqui. Então o expoente é ímpar. Pronto, o B está elevado aí, não é uma base que você não sabe se é positivo ou negativo. Está elevado a um número ímpar e o resultado é negativo. Ou seja, está dando um número negativo.
Vamos colocar um número negativo qualquer aqui. Vamos botar A negativo. E ele quer saber se esse B é positivo ou é negativo. Se a base é negativa, e o expoente é par, o resultado é positivo. Lembrete 2. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. É com base nisso aqui, nesse lembrete, certo? Que vocês vão dizer se essa base aqui ela vai ser negativa ou ela vai ser positiva, certo? Lembrando aqui que a base, esse B aqui é a base, certo? Vou colocar aqui só para lembrar. O B é a base, então esse B ali está sendo a base, que você não conhece ainda, que você ainda não sabe se é positivo ou negativo. O I é o expoente ímpar, que a questão já falou, e o A negativo ali é o resultado da potência, né? Que ele disse que a potência é negativa, o resultado. Então, o A negativo é o resultado da potência, certo? Você precisa descobrir se esse B é positivo ou negativo. Então, o lembrete que você vai utilizar é isso aqui. Quando você olhar para isso aqui e comparar o que você tem, você vai descobrir se essa base é positiva ou se ela é negativa. E aí, na questão 84, a quinta questão, né? Você tem o seguinte. Mônica apresentou o seguinte desafio para Carlos. Elevei um número negativo a um expoente, que é o dobro de um número ímpar. Obtive um número positivo ou negativo. Então, novamente, certo? Esse lembrete aqui você vai utilizar na questão 84 também, certo? Então, na questão 84, então você vai utilizar exatamente esse lembrete aqui para você resolver essas questões 83 e 84. Eles vão ter envolvido a mesma ideia. Lembrando que você vai observar o seguinte. O dobro de um número ímpar é o quê? Sempre que você dobra um número ímpar, resulta no número par ou no número ímpar? Pensa aí, por exemplo, o dobro de 3, o dobro de 7, o dobro de 19, o dobro de 5. O resultado é sempre um número par ou sempre um número ímpar? Quando você pensar nisso, aí você usa o lembrete. Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.